Vamos ouvir a exposição do texto de Juízes 20, que é o penúltimo texto de Juízes. Ainda no contexto da grande tragédia que aconteceu ali na família do levita, que teve a sua concubina violentada e morta pelos homens de Gibeá, com a conivência de Benjamim. E a partir de agora, o desenrolar dessa história, como é que isso vai ser tratado por Israel. Os irmãos lembram que o final do capítulo passado, ele terminou com, após aquele massacre daquela mulher, o homem volta para casa, o levita toma a sua esposa, o corpo da sua esposa, divide em 12 partes e envia uma parte para cada lugar de Israel, na esperança que, mesmo não havendo juízes, eles possam se levantar contra aquele mal e, de alguma forma, julgar aqueles homens, filhos de Belial, que fizeram uma tamanha atrocidade com a sua concubina. E é exatamente isso que vai ser tratado no capítulo 20. O juízo, como esse juízo vai se dar em Israel, e a execução do juízo, como se dará. O grande fato que vai ficar claro para os irmãos aqui é que, seja qual for o desfecho, é uma derrota para Israel. Porque nós entramos no capítulo 1 de Juízes com a esperança de ver Israel tomando conta de todas as terras em Canaã. Israel entraria para guerrear e matar os povos ímpios, fazendo o reino de Deus se expandir. Então era uma guerra santa, de um povo santo contra os ímpios. E no capítulo 20, por não haver juiz em Israel, o que acontece é que a guerra agora é um israelita contra outro israelita. As tribos de Israel se unem para exterminar uma outra tribo de Israel. Completa derrota. Ouçamos então a voz do Senhor. Juízes capítulo 20 diz assim: Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se foram um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei a minha concubina e fi-la em pedaços, e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, e 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda loucura que tem feito em Israel. Assim, ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos, e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades de Gibeá para saírem à peleja contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades, 26.000 homens que tiraram a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam.
E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que tiravam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel, e subiram a Betel, e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a peleja contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. E levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por toda a terra, naquele dia, 22.000 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar peleja no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, no dia seguinte, lhes saíram ao encontro fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra dos filhos de Israel mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os, como das outras vezes, pelo caminho, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-nos da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar, e a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se agravou, porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que tiravam a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir 2 homens de Israel, quase 30 homens, pois diziam: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto, porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. E cercaram os de Benjamim, e os perseguiram, e à vontade os pisaram até diante de Gibeá para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Colheram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os perseguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiraram a espada, todos eles homens valentes. Porém,
600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até a tudo quanto se achava, como também a todas as cidades, quantas acharam, puseram fogo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, aqui está a tua santa lei. E nós, Senhor Deus, estamos esperando o Senhor falar conosco. Mas se o Senhor falar e não tivermos o nosso espírito preparado pelo teu espírito, nada acontecerá. Por isso, Senhor Deus, usa o teu espírito para quebrar o nosso coração esta manhã. Corações de pedra sejam retirados e saiam daqui corações de carne. Usa também o teu espírito para me conduzir, Senhor Deus, nesse processo. Usando-me, Senhor Deus, apesar de mim mesmo e não por minha causa. E assim, dá glória ao teu nome. Exalta Cristo sobre nós. Salva os que precisam de salvação. Edifica o teu povo. Tudo isso, Senhor Deus, pela pregação. Usa-me, Senhor, mais uma vez, para o louvor da tua glória. Amém. Uma característica muito boa de uma pessoa que tem zelo pela sua família é falar bem da família. Sabendo dos defeitos, como nós conhecemos os defeitos dos nossos familiares, dos nossos cônjuges, dos nossos pais, dos nossos irmãos, sabedores, conhecedores da intimidade da nossa casa, mesmo assim, falar bem da nossa casa, defendê-los, não permitir que falem mal dos meus. É uma obrigação que nós temos. Não se fala mal dos pais dos outros, mas se alguém loucamente atentar contra os meus pais, eu tenho a obrigação de defendê-los. Falar mal dos meus irmãos, da minha esposa, da minha filha, eu tenho que defender. É um trabalho que toda pessoa, todo ser humano deveria ter como uma verdade universal, que é produzida à luz da palavra de Deus. Mas é ainda mais essencial, urgente para aqueles que são filhos de Deus. Porém, essa defesa, esse cuidado, essa necessidade de falar bem e não deixar que se fale mal dos meus familiares tem um limite. Eu não devo estar disposto a defender a minha família à custa da verdade. Querer o bem para os meus filhos não é chamar o mal de bom. Não é impedir que eles sejam tratados. Não é tapar o sol com a peneira, sabendo que o que eles fizeram estava errado. E mesmo assim, simplesmente porque são meus filhos, eu não vou deixar que ninguém faça mal com eles. Quando na verdade não é mal, mas é a necessidade de um tratamento. Essa loucura que se instalou no nosso meio, irmãos, de dizer, não, isso é porque eu amo. Eu amo meu filho, então ninguém vai tocar nele. Nem se ele estiver errado. Não será disciplinado. Não será, nada lhe fará mal, porque eu estou aqui para defendê-lo. Essa defesa desenfreada e injusta vai acabar com o teu filho, vai destruir a tua família, vai acabar com o teu casamento. De fato, isso já não é mais defesa, isso é idolatria. Porque o que a Bíblia nos ensina é o contrário. Eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, e amar a Deus é amar os seus títulos, os seus atributos e a sua lei. Quem ama a Deus respeita a sua lei. Quem ama a Deus está disposto a, inclusive, apontar o defeito do seu semelhante, mesmo que seja teu familiar.
Nós deveríamos ter uma convicção a respeito da palavra de Deus, um compromisso a respeito da palavra de Deus tão forte, que se fosse necessário denunciar até o nosso cônjuge ou o nosso filho, nós deveríamos estar dispostos a isso. Porque acima deles está o Senhor, e para o bem deles está a lei de Deus. Somente um louco não faz isso. Mas muitos loucos fazem e destroem as suas famílias por quererem defender a qualquer custo e por meio de injustiça aqueles que são do mesmo sangue. Até mesmo, irmãos, aqueles que não têm a mesma fé, isso é que é mais impressionante. As pessoas defendem o seu semelhante familiar, mesmo que ele não tenha a mesma fé, mas defendem simplesmente pelo grau de parentesco. Ah, ninguém vai falar do meu irmão, não. Teu irmão está errado, não, mas ninguém vai falar. Veja, aqui não é o falar pelo falar, porque o contexto que nós estamos lidando aqui é o falar para tratar. Alguém está querendo tratar, e é justo que trate do erro do meu irmão, do erro do meu cônjuge, do erro do meu filho. Mas eu não vou deixar, simplesmente porque a minha família é sangue do meu sangue. A Escritura nos ensina: quem não deixar pai e mãe, irmão, primo, tio, seja lá o que for, por amor do meu nome, não é digno de mim. Isso não diz respeito simplesmente à salvação, de deixar as velhas práticas da minha família, mas isso diz respeito também ao processo de santificação. O progredir em santificação depende do compromisso que eu tenho com a verdade. Acima do sangue, a verdade está acima dos vínculos de sangue. E quando nós não fazemos isso, irmãos, nós atraímos maldição sobre a nossa casa. O que foi que tinha acontecido no capítulo 19 de Juízes, no meio dos benjamitas? Veja, não foram todos os benjamitas que assassinaram a concubina do levita. A Bíblia fala que foram alguns homens, filhos de Belial, filhos de Satanás, que habitavam no meio dos benjamitas, que fizeram isso. Então não foi algo generalizado, mas uma porção. Quando Israel se une para a assembleia que vai julgar a situação de Benjamim, os benjamitas rapidamente começam a se unindo como um só homem. Vocês vão perceber que é uma expressão que ela é muitas vezes citada. Observe, no verso inicial: então todos os filhos de Israel saíram à congregação, e a congregação se juntou como se for um só homem. Verso 1. Verso 8, então todo o povo se levantou como um só homem. Verso 11, assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Ou seja, Israel, depois de muito tempo disperso, agora conseguiu ser reunido novamente. O meio que foi utilizado pelo levita foi o mais estranho possível. Ele enviou 12 pedaços da sua concubina, um pedaço para cada tribo de Israel, mas isso surtiu um efeito. Eles perceberam o tamanho da desgraça que Israel havia se metido, e eles se reuniram para resolver. Então aqui você tem uma boa reunião, uma congregação em busca da verdade. É verdade também que Israel estava metido em muitos problemas e muitos pecados, mas agora eles estão reunidos para fazer o que é justo e necessário. Mas do outro lado tem uma reunião também. A reunião de Benjamim, que deseja encobrir o pecado. Porque é meu irmão. Porque é da minha família. Então, se é da minha família, ninguém vai fazer nada. Por que isso está acontecendo em Israel, irmãos? Por que tanta desgraça? Porque agora irmão se levanta contra irmão.
eles não deixaram um amor fraternal em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eles deixaram Deus. Antes de começarem a se levantar uns contra os outros, eles se levantaram contra o Senhor. Os irmãos devem estar lembrados, no momento em que não há mais rei em Israel, o que acontece é que Mica, um homem de Israel, ele toma um levita para si, ele compra, ele paga um pastor para a sua própria casa, e ali começa a adorar o Deus verdadeiro por meio de imagem de escultura. Então, em primeiro lugar, Israel deixa Deus para depois se levantar uns contra os outros. A história não começa Caim matando Abel. A história começa Adão quebrando a lei de Deus. Primeiro, Adão quebra o seu relacionamento com o seu Criador. Depois, ele quebra o relacionamento contra o seu próximo. Portanto, irmãos, essas relações indevidas, essas afeições desordenadas que nós temos pelos nossos familiares, pessoas que não sabem qual é a hierarquia, a ordem das coisas, primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas. Muitos botam as coisas primeiro das pessoas e Deus nem se lembram. Outros botam as pessoas adiante de Deus. Esta hierarquia das prioridades que foi simplesmente abandonada pelo povo de Deus não se dá por uma questão meramente racional, mas é por um processo espiritual. Nós deixamos o nosso Senhor. Nós permitimos que a idolatria tomasse conta da nossa casa. E aí, depois que isso acontece, eu não sei mais lidar com a relação entre eu e o outro. Porque primeiro foi quebrada a minha relação com o meu Criador. Interessante perceber também como é que se deu a reunião de Israel. Eles não tinham um juiz, eles não tinham um rei. Que desespero é esse, irmãos? Imagina ter um problema dentro da congregação. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem nada. E agora o que é que nós vamos fazer? Um problema seríssimo. Nunca se viu um mal tão grande em Israel. Aí vem uma assembleia para resolver isso aí. Dá um problemão. Porque não há juiz em Israel. Se o sistema congregacional fosse um sistema bíblico, a Bíblia exaltaria esse texto do capítulo 20. Percebe? Porque eles se reuniram em congregação para resolver um problema. Mas todo o contexto diz: o fato deles se reunirem em congregação para resolver um problema se deu porque não havia um juiz, um representante, um servo de Deus ordenado, juntamente com seus colegas, para resolver o problema. Onde estavam os juízes de Israel? Onde estavam os sacerdotes de Israel? Onde estavam os levitas? Todos metidos no pecado. Mas eles precisam resolver. E nessa situação extraordinária, eles tentam resolver. Veja, verso 1. Então todos os filhos de Israel saíram à congregação, e a congregação se juntou perante o Senhor em Mispá, como se for um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que tiravam a espada. Ouvindo, pois, os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram: os filhos de Israel, falai como sucedeu essa maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, intentaram me matar e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então, em primeiro lugar, todas as tribos são reunidas, menos uma. A mensagem foi para todo mundo, mas Benjamim não quis aparecer. Então,
essa verdade ela fica guardada por um tempo. E eles vão ouvir o relato da vítima, que é o denunciante no caso. O levita diz, depois de ouvir a pergunta dos homens de Israel, o que foi que aconteceu? Ele diz, eu fui para Gibeá, que fica na terra de Benjamim, tribo de Israel, passar a noite. Primeiro, eu não fui bem recebido. Ninguém me atendeu quando eu precisei. Um dos homens que estava lá, um homem trabalhador e honesto, abriu as portas da sua casa para me receber, sendo eu israelita. E quando eu estava dentro da casa, os homens de Gibeá se reuniram, filhos de Belial, e quiseram me violentar. Aí ele pula uma parte da história, percebe? Isso é verdade. Eles queriam violentar o homem. Os homens queriam ter intimidade com aquele homem. Aí ele diz, mas tomaram a minha concubina e violentaram até matá-la. Mas a ligação de uma coisa aí está faltando algum elemento. Por que eles não te violentaram e violentaram a tua esposa? Essa parte ele não conta. Ele só diz que iam violentá-lo e violentaram a esposa até matá-la. É a verdade contada pela metade. Mas não é porque se esqueceu. Não é porque se confundiu com a cronologia da história. É porque é a verdade que me é conveniente. Eu conto a verdade, mas é da forma como me é conveniente. Eu não vou contar toda a verdade, eu vou contar a parte que me interessa. Nós somos mestres em fazermos isso. Eu vou criar uma narrativa para que aquela história tão terrível, que envolve o meu nome, envolva só o nome do outro. Só que o nome do outro aqui não são apenas os filhos de Gibeá, os filhos de Belial, mas envolvia a própria esposa dele. Ele não contou que ao invés de defender sua esposa, ele a entregou para ser violentada. Por quê? Porque não era conveniente contar assim. Até que ponto você está comprometido em falar a verdade? Preste muito bem atenção nisso. Até que ponto nós estamos comprometidos com a verdade? Até o ponto de não me comprometer? Ou eu estou tão comprometido com a verdade que eu vou narrar os fatos exatamente como eles aconteceram? E se for o caso, como neste caso era necessário, dando mais ênfase ao meu pecado, até mesmo do que o pecado de Gibeá. Porque é terrível você bater na casa do outro para violentar um homem e depois, não violentando o homem, violentar a esposa dele. Isso é uma coisa, é uma atrocidade. Mas o que dizer também de um marido que entrega a sua esposa para ser violentada? Qual a distinção que tem? Porque não é só conveniência, é covardia. As pessoas que vivem de conveniência são covardes. Eu vou entregar minha esposa para que eu não sofra o dano. Eu vou entregar minha esposa. O pecado de Gibeá vai se sobrepor ao meu. Eu farei com as minhas palavras. Vou deixar claro que isto servirá para a minha absolvição. Porque eu sou vítima. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Nós temos culpa no cartório. Nós erramos. Mas nós contamos a história de um modo tal que nosso pecado é bem pequenininho. Foi um deslize, foi um equívoco. Mas o pecado do outro... É assim que nós fazemos, irmãos. A nossa mente perversa e pecaminosa, ela tende a sempre fazer com que o pecado do outro seja grande, enorme, e o nosso pequeno.
Né? E a gente vai começando a dizer, não, isso aqui foi um deslize da minha parte. Deslize nada. Por um lado, Gibeá violentou, por outro, ele entregou a esposa para ser violentada no lugar dele. A obrigação dos maridos é protegerem as suas esposas. O que ele fez? Entregou para ser violentada no lugar dele. Mas aí, nós homens crentes do século XXI, vamos dizer, não, mas isso é uma barbárie, isso jamais aconteceria na nossa época. Eu nunca vou entregar a minha esposa para ser violentada. Ah, não? Não. Todas as negligências de um homem são pecados semelhantes a este. Quando os homens não são devidamente atenciosos com suas esposas, eu não estou me referindo aqui a passar horas conversando com elas simplesmente, mas a atenção de cuidado, a atenção de proteção, com quem ela anda, o que ela faz, com quem ela conversa, quais são os propósitos dela, quais são os projetos que ela tem. Um homem de verdade tem ciência dos projetos de sua esposa e a auxilia, orientando em como ela deve fazer, como ela deve pensar. E isto não é meramente uma posição masculina, como se fosse imposta, mas é uma posição que, por conta de ser homem e marido dela, a mulher reconhece que o melhor conselheiro que ela tem é o seu esposo. E se as nossas esposas não têm isso a nosso respeito, irmãos, é porque nós já falhamos. E há algo muito sério a ser resolvido. Porque quando eu não tenho este nível de atenção, isto é atenção. A atenção não é chegar em casa e simplesmente ficar lá batendo papo com a esposa. Isso é muito bom. Mas a atenção é o cuidado que eu tenho com a vida dela, com a vida espiritual dela, com quem ela se relaciona, como se relaciona, até quando se relaciona, com cada tipo de relação. Esse é um trabalho que o marido crente faz. Porque esse é o trabalho que os pastores fazem na igreja, em um grau mais geral. É assim que nós trabalhamos, irmãos. Orientando os irmãos como se relacionar com os outros, com Deus e com o seu semelhante. Quando o homem falha nas suas atividades espirituais, ele está entregando a sua esposa à violência. Quando ele não é cuidadoso com ela, ele está entregando a sua esposa à violência. Evidentemente, não neste grau, mas muitas vezes o resultado é muito semelhante. Haverá morte e violência nas nossas casas, se os homens forem negligentes. Aí depois eu vou contar a minha versão. Foram os filhos de Gibeá, os ímpios que foram lá na minha casa e violentaram a minha esposa. Mas e a parte em que me envolvia? Eu não vou contar. Então o que vai sair daqui é um juízo capenga, percebe? Porque todo mundo vai se voltar contra os filhos de Gibeá, que tinham sim culpa, que foram homens atrozes, mas ninguém vai tratar o pecado do levita. Eu me pergunto, ninguém em Israel desconfiou disso? Talvez porque a congregação não seja a forma justa de julgar, não tendo homens preparados, ordenados para isso, talvez tenha sido isso. Ou talvez foi mera conivência com o pecado. Porque assim como os benjamitas estavam protegendo os de Benjamim, talvez os israelitas estavam protegendo também o levita. Quem sabe? Uma coisa é certa. Grande derrota há em Israel. Porque desde que a idolatria entrou e não há mais juiz, agora os inimigos não são mais os de fora, são os de dentro. Quando a igreja
começa a tratar muito problemas entre os irmãos, não espere. Preste muito bem atenção. Não espere. Num período como esse, a igreja está plantando uma congregação, enviando seminaristas para se prepararem para o ministério, colocando para frente outros projetos que podem surtir efeito para o reino de Deus. Não espere. É impossível. Um reino dividido não prosperará. Se todas as nossas conversas, irmãos, nos gabinetes, são porque um irmão está falando mal do outro, o irmão está querendo derrubar o outro, não espere que haja prosperidade. Nós estaremos juntos, impedindo o progresso do reino de Deus. Então, só falta a gente parar para ficar discutindo picuinha em gabinete, já é derrota. Prejuízo. Porque ao invés de estarmos ali decidindo quais são os próximos passos para o avanço do reino, a gente está brigando entre si. E aqui se Israel vai ganhar, se vai perder, tem a sua importância, mas antes disso eu preciso olhar para dentro e dizer, nós já perdemos. Frase célebre da nossa antiga presidente, né? Quem ganhar ou quem perder não vai ganhar nem perder. Todo mundo vai perder. Aqui vale. Quem ganhar e quem perder não vai ganhar nem perder. Todo mundo vai perder nessa história. Isso acontece dentro de casa também. Não espere uma casa ter prosperidade. Verdadeira prosperidade. Verdadeira comunhão. Verdadeira alegria. Se o dia da casa é um falando mal do outro, é um tentando derrubar o outro, não espere isso, não haverá. Só quando nós estivermos do mesmo lado, irmãos. Veja, porque todos os intentos da Trindade dão certo. Porque Deus é todo-poderoso. É óbvio. Mas porque cada pessoa da Trindade julga que o que está fazendo é bom. E não olha para a missão do outro como sendo melhor. O filho não quer ser o pai, o espírito não quer ser o filho, e o pai não quer ser o espírito. Eles são o que são. E cumprem a missão do jeito que lhes foi proposto. Agora, se o marido quer ser a mulher, e a mulher quer ser o marido, e os filhos querem mandar nos dois, não tem prosperidade. É derrota. Se na igreja replicamos isso, se nos nossos negócios replicamos isso, não haverá vitória. Todo mundo vai perder. Mas a tentativa de Israel aqui é de tirar o mal do meio deles. Veja, eles esqueceram de tratar do levita, é verdade, mas eles estão muito imbuídos em resolver pelo menos aquele grande mal de Gibeá. O texto diz assim, verso 11: Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos o mal de Israel. Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram nas cidades de Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. A segunda vez, a segunda tentativa. A primeira foi uma mensagem para reunirem-se em congregação. A única tribo que não apareceu foi a de Benjamim. Aí houve a assembleia, foi ouvido o levita, e eles decidiram, vamos tentar mais uma vez, de uma forma pacífica, resolver o problema com Benjamim. Qual era a proposta? Nós não vamos invadir a terra de vocês para matar todo mundo. Nós só queremos
que os benjamitas entreguem estes violentadores, estes estupradores, e se o estuprador for entregue, ali haverá a culpa sendo paga, e depois disso o mal será retirado de Israel. Era justiça. Mas os benjamitas dizem, não será assim. Vocês não vão fazer isso com os nossos irmãos. Porque é meu irmão. E ninguém faz nada com meu irmão. Que defesa louca é essa? Teu irmão é um estuprador. Teu irmão é um violentador. Teu irmão é um ladrão. Teu irmão é um assassino. Teu irmão faz todo tipo de engano. Mas você diz, mas ninguém toca nele porque é meu irmão. Porque eu estou muito mais comprometido com o meu sangue do que com a verdade. E aí ele já imediatamente Benjamim se prepara para a guerra. Vocês vão perceber que o exército de Benjamim é infinitamente, 15 vezes menor do que o exército de Israel. O texto fala, verso 15, e contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim nas cidades 26 mil homens que tiravam a espada, afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Agora veja no verso 17 o exército de Israel. E contaram-se dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400 mil homens que tiravam a espada. 400 mil contra 26 mil. Você olhar assim, você diz, Israel já ganhou. Mas não é bem assim. Porque desses benjamitas, veja no verso 16, havia uns que eram mais hábeis. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. A palavra Benjamim é uma união, né, de algumas palavras em hebraico e quer dizer o filho da mão direita. Ele é o filho da mão direita. Mas os canhotos é que eram mais hábeis. Tinha 700 homens ali na tribo de Benjamim que atiravam com uma funda, com a mão canhota, e não erravam o cabelo da cabeça de alguém. Você vê o nível de precisão desses homens. E eles estavam confiados nesses 700 homens, contra 400 mil. E Israel trabalhava com a espada. Uns trabalhavam com a espada e outros com a funda. Eles tinham armas diferentes. Só que quando Israel vai tentar subir, eles são surpreendidos pela tribo de Benjamim. Obviamente, existe uma questão geográfica, topográfica, que ajuda muito Benjamim. Eles estavam no alto, em cima das montanhas, e Israel tinha que atacar por baixo. Então, quem está por cima, geralmente leva vantagem. Como era estreito o caminho, apesar de você ter 12 tribos, 400 mil homens, não tinha como entrar todo mundo de uma vez. Então, ia uma tribo de cada vez, o que facilitava quem estava de cima se defender. Então, o caso era esse. E Israel sofreu 2 derrotas, veja. Verso 19. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se contra Gibeá, e os filhos de Israel saíram a peleja contra Benjamim. E os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22 mil homens de Israel. 22 mil homens. Sabe de que tribo eles derrubaram? Veja, verso 18. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, consultaram a Deus, dizendo, quem de nós subirá primeiro a peleja contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor, Judá subirá primeiro. Capítulo 1, verso 1, a mesma pergunta foi feita e Deus disse, Judá irá primeiro para conquistar a terra. Agora Judá vai primeiro para a batalha. Porque aquele que é vitorioso, o que é glorioso na conquista da terra, é também o que primeiro se coloca em risco. 20 e poucos mil homens foram mortos num dia em Judá. Deus disse que era para Judá ir, e mesmo assim eles estão perdendo. Eles voltam para conversar com Deus, veja. Verso 22. Porém, esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia tinham ordenado.
E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: Torna-me a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão. E disse o Senhor: Subi contra ele. A primeira vez eles perguntaram e Deus disse: Manda Judá. A segunda vez eles perguntaram, chorando, dizendo: Senhor, nós devemos ir. E Deus disse: Pode ir. E eles vão lá e perdem novamente. Que loucura é essa? Eles estão orando, Deus responde e eles perdem. Mas a gente precisa analisar qual é o tipo de oração que eles fizeram. Até aqui, a oração deles subtendia que eles deveriam ir e que Deus estaria com eles. Uma resposta de oração comum a Israel nas suas pelejas sempre foi: eu te darei na tua mão. Eu estarei contigo e te darei na tua mão. Em ambas as orações, eles não perguntam se Deus vai com eles e se eles devem ir. A primeira, eles subtendem que devem ir e perguntam quem deve ir na frente. A gente vai ajudar. Já estava respondido desde o capítulo 1. Já deveriam saber. Depois eles chorando perguntam: nós devemos ir? Deve ir. Como é que eles devem ir? Eles perdem. Porque Deus aqui está tratando ambos os lados. Israel, com seu zelo pela verdade, mas corrompido por ser uma verdade conveniente, deixando de lado o levita, precisava ser tratado. E Benjamim, com o coração enraizado no pecado, também precisava ser tratado. A igreja precisa aprender, irmãos, que em alguns casos, os dois lados podem estar errados. É possível, irmãos, que uma demanda entre crentes, os dois lados precisem ser tratados. Na verdade, é muito possível. Muito possível. 2 derrotas para Israel. Agora eles já não sabem mais o que fazer. Mas eles se lembram que existe um caminho para que Deus os atenda. Verso 26. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Eu te entregarei na tua mão. Lá à frente, no verso 35, quando eles vencem, o texto diz assim: então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. Agora as coisas se invertem, percebem? Eles perguntavam: quem vai na frente? Judá. Perderam. Depois, nós devemos ir? Podem ir. Mas hora nenhuma Deus disse: eu vou com vocês. Quando houve a questão do bezerro de ouro, Moisés, intercedendo pelo povo, pedindo perdão, recebeu a seguinte mensagem do Senhor: vão, eu lhes darei a terra, mas eu não vou com vocês. Vocês podem ir, mas eu não vou. Aí Moisés disse: Senhor, qual é a diferença que há entre nós e os ímpios? Não é a tua presença? Não é o fato de sermos vitoriosos. Não é porque a gente vai ter uma terra, porque os ímpios também têm terra. E ganham, vencem algumas batalhas. O que nos diferencia do mundo é porque Deus anda conosco. Então Moisés disse: se o Senhor não for, nós também não iremos. Você percebe a distinção? Deus atende a oração de Moisés e vai com o seu povo. É possível até
que Deus nos dê vitórias, que nós avancemos o nosso reino, Deus não estando conosco. Ora, se você tem dúvida, é só olhar o lado de Benjamim. Benjamim será destruído, mas teve 2 vitórias. Ter vitória, progresso, prosperidade, nem sempre é sinônimo de aprovação divina. Pode ser, inclusive, o contrário, pode ser juízo de Deus, te preparando para o pior. Moisés disse, se o Senhor não for, nós não iremos. Agora Deus disse, podem ir. Mas ele não disse em momento nenhum, nas 2 primeiras oportunidades, eu os entregarei nas tuas mãos, eu irei contigo. Nas nossas orações, a respeito das nossas lutas, nós não devemos simplesmente pedir, Senhor, dá-me essa vitória. Mas o pedido correto é, Senhor, ande comigo. Esteja comigo, Senhor Deus. Entregue os nossos inimigos em nossas mãos, o Senhor estando conosco. Porque o que nos diferencia do mundo não é ter vitória, mas é ter a tua presença. Nós deveríamos estar tão comprometidos com a comunhão com o Senhor, a ponto de deixar de lado até a vitória, para alcançar a comunhão com Deus. Então eles se arrependem, verso 26, jejuam até a tarde, oferecem holocaustos, ofertas pacíficas, vai o sacerdote, Finéias vai lá interceder, Senhor, nós devemos ou não devemos ir, como nós devemos fazer? E Deus diz, vai, que agora eu vou entregar nas vossas mãos. E é exatamente isso que acontece. Benjamim não pôde mais lutar contra Israel. E foi uma grande carnificina. Eram 26 mil homens de Benjamim. Numa entrada de Israel, com um estratagema que Deus deu, 18 mil foram dizimados. 5 mil tentaram fugir. Israel foi atrás e matou os 5 mil. Sobraram 700. Eles foram, no final do texto, matar um por um. Abra sua Bíblia, por favor. Verso 46. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25 mil homens que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viram as costas e fugiram para o deserto, a Pen de Rimon, e ficaram na Pen de Rimon 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até a tudo quanto se achava, como também a todas as cidades, quantas acharam, puseram fogo. Quantas eles acharam, puseram fogo. Um por um. Eles não mataram só os 600 homens. Eles foram atrás dos animais. Eles foram atrás das mulheres. Eles pegaram as criancinhas de colo de Benjamim e mataram todos. Talvez até um ódio desmedido, Uma carnificina, um fratricídio foi cometido aqui, irmão contra irmão. Mas Deus está usando esse fato para nos apontar outro. Em primeiro lugar, não pense você que viver no meio da igreja te concede isenção de condenação. Não é viver na igreja que te isenta da condenação, mas é estando justificados dos nossos pecados, tendo paz com Deus, não há condenação. Benjamim achava que somente por ser tribo de Israel podia fazer o que quisesse e foi exterminada. Em segundo lugar, o tipo de morte que foi dada aqui, o texto fala aqui no final, como também todas as cidades quantas acharam, puseram fogo. Quem olhava para Benjamim via
as cidades pegando fogo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Porque eram povos miseráveis e pecadores. Mas para quem pensa que não haverá juízo no meio da igreja entre aqueles que, se dizendo crentes, não são, basta ler esse texto aqui. O fogo consumiu Benjamim. E o que foi que eles fizeram? Toda vez que Israel matava uma parte, eles corriam. E corriam, e corriam. 5.000, 3.000, 2.000, 600. Até não haver mais nenhum. Os irmãos lembram lá do Salmo 1, que diz assim: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Pois é, os que estão em Cristo, os que são pecadores arrependidos, contristados, como Israel aqui demonstrou, que entregaram sacrifícios, jejuaram, oraram: Senhor, tenha misericórdia de nós. Estes alcançarão misericórdia e graça em tempo oportuno. Não entrarão na condenação. Mas a Bíblia fala também lá no livro de Apocalipse que os ímpios, na vinda do Senhor Jesus Cristo, na segunda vinda, eles tentarão subir os montes, entrar em cavernas, se esconder nos buracos, para livrar-se do juízo de Deus. Que o Senhor vai persegui-los um por um e lançará cada um deles no lago de fogo e enxofre, a saber, o inferno. Existe um caminho para isso. Esteja mais comprometido com a tua família do que com a verdade. Esteja mais comprometido com os teus amiguinhos do que com Deus. Com as tuas conveniências do que com Deus. Com o teu conforto do que com Deus. Com as tuas narrativas do que com a verdade. Esse é o caminho. Mas estou na igreja, estou indo bem, vou para o culto. Benjamim fazia tudo isso. E foi parar no fogo. Existe um outro caminho, que as outras 11 tribos de Israel escolheram. Quando lançamos nossa face no pó e na cinza e dizemos: Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O Senhor nos resgatará, nos perdoará e nos dará grande vitória contra os nossos inimigos. O justo juiz é o vingador dos crentes. Ele nos livrará da condenação e lançará os ímpios no fogo do inferno. Amém. Oremos ao Senhor.